E por último, chegando já no século XX, aí, vejam bem, toda uma tradição. O Scheler fala do sentimento, e eu comecei a falar de sentimento, organismo, aquela coisa toda. E esse senhor aqui, ele é da minha faixa etária, ele é de 1944, chama-se Antônio Damasio, e aqui tem uma reportagem. Ele veio aqui no Brasil e veio participar das Fronteiras do Pensamento em 2013. E se vocês forem, digamos assim, me permitir, ele coloca assim, ó: neurologista Antônio Damasio busca origens da cultura e dos sentimentos na biologia. Aí ele fala 2 livros, esses 2 livros estão aqui, depois eu vou mostrar para vocês. Um deles chama-se O Erro de Descartes. Imagina alguém falar que o Descartes, o famoso filósofo, falou bobagem. Mas ele falou. Ele diz o seguinte: Descartes falou, penso, logo existo. E o Damasio diz assim: me emociono, raciocino com o meu cérebro e logo eu existo. Ou seja, ele coloca a emoção e essa coisa toda ali. Então, esse livro aqui é o que chamam de O Erro de Descartes, que é um livro maravilhoso, deveria ser lido por quem se interessa por isso. E o outro, que é mais maravilhoso ainda, esse aqui, digamos assim, se eu tivesse 3 livros de cabeceira, esse aqui no momento seria meu livro de cabeceira. Aqui no livro está escrito assim: A Estranha Ordem das Coisas. Vejam bem, A Estranha Ordem das Coisas. E ele coloca as origens biológicas, lá nas bactérias, ele começa nos pequenos seres vivos, nas árvores, aquela toda. Por que a árvore cresce para o lado do sol? Por que ela vai pular, as raízes vão para o lado da água, essa coisa toda? E ele coloca, inclusive, a cultura. E o que seria isso aqui que ele faz? Eu vou resumir o pensamento dele. Aqui ele é médico, neurologista, neurocientista, ele fez o tal do erro de Descartes, e ele faz essa colocação, que o Descartes errou aqui. Descartes disse, sentimentos fora, razão é que fica. E ele fala o seguinte, que as origens biológicas da cultura, aí o que tem? Existe mente, emoção, todas as possibilidades e o corpo ajudando. Ou seja, isso tudo nós precisamos, de uma maneira geral, para entender as coisas. E aí, ele fala 2 exemplos bem simplesinhos. De repente, me dá fome. Por que eu estou com fome? Bom, de repente, a minha glicemia baixou. Quem é que baixou a glicemia? Foi o pâncreas. Aí, quando ela baixou, bom, aí eu tive a fome. Aí eu vou atrás do quê? Eu vou atrás de comida. Vou procurar. No caso, quem é que faz isso aí? Cabeça, corpo, mente, tudo junto. Porque senão eu nem saberia procurar comida. Se eu só ficasse pensando em comida, pensando no sentido de ver um prato, mas não ter fome, inclusive às vezes as grávidas, por exemplo, elas enxergam comida e têm náuseas. É muito comum isso de colocar. Então, no caso, está aqui a tal da procura. Isso aqui ele coloca de uma maneira simples, ele faz os sentimentos positivos e os sentimentos negativos. E aí ele fala de uma coisa que se chama homeostase. Todo mundo fala de homeostase, aquela coisa toda. Agora, de verdade, se a gente fosse falar o que é homeostase, homeostase é quando eu estou em paz com o meu corpo, eu me sento e fico tranquila, nem que seja olhando para um quadro, escutando uma música, nada está me doendo, nada está me incomodando, eu não estou cutucada, eu não estou apressada. Isso ele chama de homeostase. E aí, o que ele faz com esse dito cujo aqui? Ele diz que nos motiva para a ação. Então, aqui um exemplo muito simples. Eu estou no deserto, sem água, sem comida. E eu desmaiei, de repente eu me acordo. Bom, eu me acordo. Aí, no caso, a homeostase. O que tu precisa primeiro, Fátima? Água. Não vamos comer um sanduíche cheio de sal, porque eu vou com mais vontade de tomar água. Aí eu quero água, depois eu quero comida, depois eu quero socorro. Então, na realidade, esses sentimentos aí,
eles fazem com que a gente vá fazendo a sequência do que deve fazer para sobreviver e fazer a tal da homeostase. Porque comida salgada no deserto antes da água é burrice. Então primeiro a gente procura água. E no caso agora, só para resumir, a estranha ordem das coisas fala. Essencialmente, ele diz o seguinte, é um tratado onde ele coloca que os sentimentos, na realidade, são a base da mente, da consciência, da cultura, da moralidade, da religião, enfim, ele coloca uma expressão pacote. Tudo isso aqui que vocês estão colocando é isso aqui que está aqui, ó. É essa coisa, e essa coisa que está ali na minha frente está me escutando, né? Se esse pacote agora estiver bem, e o meu pacote agora tá legal, eu estou me sentindo disposta a conversar com vocês. E, no caso, aqui ele diz o seguinte, que os humanos, vejam bem, como nós somos orgulhosos e às vezes um tanto quanto, eu diria burrinhos. Os humanos são um pedaço da história da homeostase, porque quem inventou a homeostase foram as bactérias, aquelas que moram lá no nosso intestino e que se saírem do nosso intestino nós vamos ter problemas bastante complexos por causa dos bichinhos. E ele é o princípio da vida, e aqui eu tinha prometido o cavalheiro no começo, que ia ser o cara que escreveu, que desenhou o quadro, chama-se Edvard Munch, era um norueguês, a vida dele foi um caos, um legítimo caos, ele esteve internado em hospitais, ele era alcoólatra, ele tinha problemas depressivos, mas, cada vez que ele ficava ruim ou não ficava ruim, ele fazia um monte de quadros. Os nazistas, no tempo da Segunda Guerra Mundial, sequestraram 91 quadros dele, 91 quadros, e ele conseguiu recapturar 79 de alguma maneira, porque diziam que a pintura dele era uma pintura degenerada no sentido ali do grito, né? Então o nome do quadro é O Grito, o cavalheiro chama-se Edvard Munch, e se por eventualidade vocês quiserem me acompanhar de novo, nós vamos seguir esses raciocínios e espero não ter cansado vocês demais. Só que, como eu disse no começo, vejam bem, lá em 1800 o Scheller começou, veio o Lopes-Bohr, veio o Damasio, daqui a pouco vem outros filhos, alunos do Damasio, aquela coisa toda, e como dizia aquele lindo filme, é assim que caminha a humanidade quando caminha direito. Obrigado.